Fala sócio, tudo bem? Vamos trazer aqui a análise do resultado do terceiro trimestre de 2020 da Fleury. Lembrando que isso é um vídeo sem edição, num take só, então perdão pelos tropeços. Foca no conteúdo, que é o mais importante que eu vou entregar, tá bom? Vamos lá, os principais destaques que eu trouxe aqui para vocês. A receita bruta dela, ela veio crescer de 15,4%. É um resultado muito expressivo? É muito expressivo, palmas para a Fleury, mas tem alguns pontos que eu quero tocar com vocês ao longo desse vídeo, tá? Eles são bem importantes para a gente entender o que de fato trouxe esses 15,4%, tá? Atendimento móvel com crescimento de 113%, correspondendo a 8,5% da receita. Isso aqui eu achei o máximo. Por quê? Porque esse atendimento móvel é uma medida que meio que foi implementada durante... Ela cresceu durante esse período de pandemia, só que no futuro isso não volta atrás. Então ela vai continuar fazendo esse atendimento móvel. Foi uma mudança permanente, né? Que vai trazer resultado para ela enquanto ela existir. Realizados até o momento mais de 1,3 milhão de exames para a Covid, então eles se posicionaram rapidinho nisso aí, cresceram bastante, aproveitaram dessa onda, né? Surfaram essa onda. O EBITDA ela viu crescer em 35,7%, com margem de 37%, muito acima do trimestre do ano anterior. Lucro líquido de 132 milhões, mais 45% em comparação com o lucro líquido do ano passado. Então, em plena crise, crescendo demais, tá? Geração de caixa, no entanto, viu aí cair 31%. E o NPS, né? Eles são muito focados em NPS, que é uma medida de atendimento, tá? O NPS é você vota de 1 a 5, você vai retrair a nota de 6, 7, 8. Você vai manter a nota 9, 10, você vai promover a nota, né? Então, é uma medida bem interessante aí de atendimento. Eles são muito focados nisso. Atingiu aí 74,6% nas unidades de atendimento, quase 82% aqui no atendimento móvel, então eles estão atendendo muito bem. Em números, resumão de números aqui para vocês, tá? Ela viu a receita líquida crescer 15% do terceiro TRI de 19 para terceiro TRI de 2020. O EBITDA 35% também, o lucro líquido 45%. Quando você vai aqui para os 9 meses, você vê que ainda está muito afetado, porque o segundo trimestre foi horrível para ela e sobre isso que eu queria conversar com vocês, né? O que aconteceu no período da pandemia? As pessoas elas meio que pararam de fazer esses exames, né? Então eles ficaram meio que com uma demanda reprimida. Existia demanda no mercado, as pessoas precisavam dos exames, mas elas não podiam fazer ou não queriam fazer, não queriam se expor. Então, eles adquiriram uma demanda reprimida. E só no terceiro trimestre de 2020, que foi flexibilizando, eles inclusive vão explicar isso aqui no release, no terceiro trimestre de 2020, abriu, né, flexibilizou um pouquinho mais, essa demanda reprimida veio fazer exame. Então, por isso que cresceu demais a receita líquida. Daí você fala, Rodrigo, você tá de sacanagem, né? Então é por isso que aumentou? Isso não é um demérito, isso é um mérito dela. Por quê? O primeiro momento que ela tinha que passar era de sobreviver. E ela fez isso muito bem, muito bem. No segundo trimestre foi horrível, não tem problema. Ela fez isso muito bem. Ela sobreviveu muito bem. Ela continuou de olho nas oportunidades, né? Fazendo exame de Covid, atendendo de forma móvel, né? Ela se adaptou rapidamente à situação, ela estava preparada digitalmente. Por isso que quando abriu o terceiro trimestre, ela que abraçou a demanda reprimida. Então é um mérito dela, tá? Mas tem que entender que provavelmente esse número vem muito acima justamente por causa dessa demanda reprimida também, tá? O que é permanente, uma vez que você volta a utilizar a Fleury, você não vai deixar de utilizar a Fleury, né? Então, assim, é mérito dela, tá? Isso que eu queria trazer para vocês, mas fica de olho quanto a esse crescimento fora da curva, digamos assim, tá? Vamos lá. O lucro líquido que eu já comentei, dos 9 meses, você vê que ainda está bem prejudicado, né? Lucrou 54% a menos do que no ano passado, o que para mim, sinceramente, eu vejo com bons olhos, porque 54% a menos de lucro, ela ainda está dando lucro, não está dando prejuízo, ela está super tranquila nesse período. A gente já vai passar um pouquinho sobre a geração, né? Sobre o CAPEX, eu queria trazer outros pontos aqui. E para mim, gente, isso eu também vou comentar com você. Esse comentário de administração eu vou ler na íntegra, porque ele resume muito bem a questão da gestão da Fleury, tá? Em seus 94 anos de história, poucas vezes o grupo Fleury teve um período de tanto crescimento quanto o terceiro trimestre esse ano. Foi uma expansão de 15,4% se comparada ao mesmo período de 2019.
Esse desempenho é motivo de comemoração não tanto pelo número em si, foi o que eu comentei com vocês, é a gestão, né? Mas pelo que ele representa, nossa resiliência, a força de nossa marca, nossa capacidade de inovar e executar mesmo em tempos desafiadores, a qualidade e garra do nosso time, de quase 10 mil colaboradores, claro que eles dão aquela animada no time. Esse trimestre deixou claro que nossa estratégia de longo prazo não é uma promessa para um futuro longínquo, é algo que já conectamos com o presente e cujas primeiras ações começamos a entregar. Isso aí praticamente me arrepiou, né? Por quê? Porque vou te explicar o porquê. Quando uma empresa já se prepara por muito tempo, você não vê aquilo surtindo necessariamente efeito no momento que ela está se preparando. Você vê nesses momentos de crise. Então, a minha visão sobre o que está acontecendo com a Fleury é que ela está surfando uma onda, ela está aproveitando, ela está crescendo porque ela se planejou muito bem para isso. E se você não via no passado o poder do planejamento de uma boa gestão para um momento de crise, a Fleury é o caso perfeito, tá? Por isso você tem sempre que levar em consideração o nível de tecnologia, inovação de uma empresa, o poder da gestão, né, das ideias que eles têm. Arezzo tem sido assim também, então essa gestão ela faz toda a diferença no longo prazo. Nem sempre você sente, né? Por que eles estão investindo em tecnologia? Por que eles estão investindo em inovação? Não estou vendo isso trazer resultado. Por que eles estão investindo em tal coisa? Não está vindo resultado, então são nesses momentos precisos que você vê que vale muito a pena investir nisso sim. Então, excelente a gestão da Fleury. Ela está colhendo o que ela plantou por anos, tá? Eu vou falar só um pouquinho aqui sobre o compromisso verde, tá? Eu queria trazer aqui um pouquinho a parte da Fleury, né? Eles falam que empresas de todo mundo passaram a incorporar princípios ESG no grupo Fleury, começou já na década de 1990. Se você não sabe o que é ESG, eu vou deixar um link aqui em cima para você ver, porque é importante, é bem importante. É uma estratégia ESG, não pode ser plenamente alcançada sem que a saúde seja colocada como prioridade. Isso é uma tendência mundial, tá? São práticas ESG, você não tem a menor ideia do que eu estou falando, dá uma olhada nesse vídeo, porque você precisa pelo menos entender o que é isso. É uma tendência mundial, já é bem aplicada nos Estados Unidos e você tem que entender porque está sendo aplicada aqui no Brasil também, tá? Deixa eu continuar aqui então. Receita bruta. Você vê que a participação dos exames de Covid foi de 25% no segmento aqui B2B, né? Business to Business, 7,8% nas unidades de atendimento. Então eles viram aqui a receita bruta total, crescimento de 15,4%. No trimestre, né, tri contra tri, você viu um aumento de 15,4%. No total, aqui nos 9 meses de 2020, houve um decréscimo de 6,6%, o que está tranquilo pelo momento que a gente passou. Aqui esse gráfico ele é bem interessante, se você der uma olhada, a receita bruta, unidades de atendimento, milhões, tal, cresceu 13,7%, e aqui eles explicam o crescimento por marca que eles têm. Eles têm marcas regionais, marca A Mais São Paulo, marca Rio de Janeiro, que é a Felipe Matoso e outras marcas, marca Fleury, e você vê que eles cresceram em todas as linhas, né? Cresceu em todas as linhas, em todas as marcas eles cresceram. Desempenho das unidades, você vê 10,4 no total, mais 5,2 marcas regionais, 19,2 marca A mais, 0,7 marcas Rio de Janeiro e 13% marca Fleury. Então é muito positivo. Quando você puxa aqui no histórico de 9 meses, ainda houve aí uma quedinha, mas nada demais novamente. O importante é que a empresa está no verde, né? Volumes e receita bruta por exame. Então, aqui mostra um pouquinho da eficiência que ela vem ganhando, né? Então, no terceiro trimestre de 2020, o número de atendimento orgânico atingiu 1,5 milhão, com um aumento de 5,8% em relação ao ano anterior. Então, houve um maior número de atendimentos orgânicos. Isso foi o que eu tinha comentado com vocês, reflexo da maior flexibilização nas restrições, além da contribuição dos testes de Covid. Então, liberou um pouquinho e o pessoal foi fazer exame, né? A receita bruta por exame apresentou um crescimento, um aumento de 6,6%. Então acompanha comigo, né? Acompanha essa ideia aqui comigo. Eu fiz mais atendimentos. Aliás, vamos aqui, nos exames, tá? Eu fiz 3,6% a mais de exame e eu aumentei a receita bruta por exame de 6,6%. Então, é um baita ganho de eficiência, né, que houve. Eu estou conseguindo cobrar mais caro no meu exame e as pessoas estão pagando, tá?
Isso é muito bom para a empresa porque esse preço ele fica por longo prazo, né? Desculpa. Receita bruta das unidades de atendimento mais 13,7%, sendo 10,4% orgânico, porque ela compra muita loja, ela compra muito laboratório, e quando ela compra o laboratório, isso entra como crescimento inorgânico, né? Então eles dividem aqui em orgânico e inorgânico. O SSS, que é o Same Store Sales, ou seja, as vendas realizadas, né, os exames realizados nas mesmas lojas, apresentou crescimento de 10,6%. Então aqui, para quem não sabia, né, o quão mal ela foi no segundo trimestre, você pode até dar uma olhada aqui, você dá uma pausa no vídeo, você dá uma olhada aqui, essa barrinha aqui gigante para baixo, foi o segundo trimestre, foi bem feio, né, foi bem complicado para eles. Hospitais, vamos lá, operação B2B, eles atendem também, eles têm um segmento de hospital, né, então da receita bruta aqui, houve um aumento de 24,5%, mais 3,5% do volume de exames, 20,3% da receita bruta por exame. Então aumentou em todas as linhas, eles tiveram novamente ganho de eficiência. As operações que eles realizam em hospitais, porque eles têm as clínicas para atender as pessoas e eles têm algumas operações lá dentro do hospital. Precisa de algum exame, algum diagnóstico, já faz lá no hospital mesmo. Houve aqui mais 21% na receita bruta, 19% same store sales. Laboratório de referência não é tão relevante assim no resultado, tá? Mas houve aí 55% de aumento na receita bruta. A receita bruta por exame cresceu 73,3%, o volume de exame apresentou retração de 10,5%, ou seja, eles fazem menos exames e conseguem receitar 55% a mais. Ganho de eficiência, aumento do preço do exame. E o consumidor ele tá topando pagar, não tem problema. Mas você vai ver que é bem pequenininho, né? Números bem distorcidos aqui desse laboratório de referência, tá? O que eu gostei foi operações de hospital, que está crescendo aí devagar e sempre, principalmente aqui o B2B, né? O B2B como um todo aqui 24,5%, cresceu bastante a receita bruta dessa linha. Medicina personalizada e de precisão genômica, isso é algo que eu tenho sempre que falar da Fleury, que é bem interessante, né? A Fleury ela tem um serviço, um produto que eu acredito muito nesse produto assim pro futuro, né? Pro futuro. Imagina o seguinte, você tem um filho, você faz um exame do seu filho para descobrir quais doenças os genes deles estão mais propensos a ter. Aí quando o seu filho está nascendo lá com 1 ano de idade, você tem a ciência que ele tem mais propensão, por exemplo, Deus me livre, né? Óbvio que é só um exemplo. Ele tem mais propensão no futuro a ter um câncer de próstata ou alguma coisa, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai alimentar, você vai criar uma dieta, você vai criar um hábito para ele se cuidar disso desde o começo, porque todo mundo nasce com determinada propensão. Propensão a ficar calvo, propensão a ter cabelo branco, e propensão a doenças mais sérias também. Então você faz esse exame, você descobre qual que é a propensão dele e você, desde cedo, você cria uma rotina de hábitos para ele, para que ele não tenha esse problema no futuro. Olha que lindo, né? Eu acredito isso sendo... Hoje é somente a classe A assim, que tem condições de pagar um exame desse, tá? Porque é bem caro. Mas eu acredito que esse exame ele vai se democratizar e vai ser acessível a todo mundo. Então eu vejo como um baita diferencial da Fleury. Ela está muito na frente com isso, né? Ela está muito bem com esse tipo de produto e você vê que está crescendo bastante, né? Que é a expansão do portfólio de exames. Dentre eles destacam-se o exame para câncer de próstata realizado em peça tumoral, que ajuda a identificar o perfil genético do câncer e direcionar o tratamento. Exatamente o que eu acabei de falar, né? Que da hora isso aqui. Desculpa, eu me empolgo, porque eu acho muito legal essa inovação tecnológica na saúde. Eu acho muito legal mesmo. A receita bruta da genômica aumentou 5,5%. Já aos 9 meses, né, como teve o segundo trimestre, aumentou 4,4%. Por quê? Porque atende o público A. Isso eu tenho falado aqui no canal, tenho falado bastante, né? O público classe A, o público de alta renda, eles sofrem muito menos numa crise. Eles não param de fazer exame, né? Eles não param de fazer nada, né? Então, porque eles têm dinheiro, eles têm caixa, né? Então, eles sofrem menos. Isso é a prova. Aqui está mais uma prova, né? Mais uma prova que eu estou trazendo disso aí. Então, desculpa. Receita bruta genômica aqui no trimestre cresceu 5,5%, no ano cresceu 4,4%.
Então você vê empresas como a EZTEC, JHSF, né, o público classe A. Óbvio que a JHSF ela opera algumas coisas como hotéis e restaurantes que tiveram que fechar, acabou sendo prejudicada, mas o público em si não foi tão afetado, né? O público, se tivesse aberto, eles comprariam. Custo dos serviços prestados, então, aumentou 7,1% os custos, né? Qual que é a natureza principal aqui desse aumento? O que eu destaquei foi material direto e intermediação de exames, cresceu 46,2%. E por que cresceu tanto isso aqui? O crescimento está relacionado aos custos com aquisição de reagentes para a realização do exame de Covid. Então é caro, né, esse exame de Covid. E equipamentos de proteção individual para atendimento nas unidades. Se excluísse esses dois efeitos que são não recorrentes, o custo dos serviços prestados teria crescido apenas 2%. Então, tudo bem, né? Isso que eu queria trazer também para vocês. Gastos gerais caiu 47%. Uma redução relacionada a menores custos com viagens e processos judiciais. Então eles caíram bastante aí porque o pessoal não podia viajar, né? Mas no geral, sim, aumentou 7% o custo dos serviços prestados, tá? No ano contra ano. No período de 9 meses, tem aumentado em 1,9%. Despesas operacionais e equivalência patrimonial. As despesas operacionais apresentaram redução de 3%, eu trouxe os principais destaques aqui. Despesas gerais e administrativas, que corresponde a aproximadamente 70% de toda a linha de despesas operacionais. Os principais efeitos positivos, né, isso caiu 7% dessa linha. Os principais efeitos positivos estão relacionados ao aproveitamento de créditos previdenciários e menores despesas de marketing. Você vai ver uns números grotescos aqui, como menos 290%, menos 123%, porque são números distorcidos, quer ver? Foi de 1,4 para 2,7, entendeu? É algo assim não relevante no todo, tá? Então em percentual fica muito distorcido, mas no todo não é relevante, tá? Demonstração do resultado. Então vamos aqui para o resumão da demonstração, né? Você vê que, olha que interessante. Vamos direto para a receita líquida, tá? Eu vou pular da bruta para a líquida, né? Que é onde é mais palpável aí para a gente estudar. A receita líquida cresceu 15,7%. Já o custo dos serviços prestados caiu 7,1%. Então, olha o ganho de eficiência que eles tiveram, né? Olha o ganho de eficiência, isso foi muito bom. Então, novamente, né, é demérito dela trazer um resultado diferente do terceiro tri? Não, porque quando a gente fala em variação percentual, ela não teria tanta relação com a demanda com a demanda reprimida, ela não teria tanta relação, porque é percentual, e percentualmente eles tiveram um ótimo ganho de eficiência aqui, receita líquida de 15% e um custo para ganhar essa receita de 7,1% a menos, né? Então isso se reflete onde? Em todos os outros indicadores. Você vê o lucro bruto crescendo 35%, a margem bruta crescendo 5 pontos percentuais, o lucro líquido crescendo 45%. É um número sensacional, tá? É um número muito expressivo mesmo para a Fleury. Dá orgulho dessa empresa, viu? Que empresinha bem gerida. Endividamento, vamos falar um pouquinho de endividamento. Ela é tão bem gerida que o que ela fez, né? Pensa assim, você está num momento bom de mercado, você vai pedir um empréstimo bancário, por exemplo. Você concorda comigo que você vai conseguir melhores condições, melhores taxas do que se você está se ferrando, né? Você está complicado lá, você está no vermelho, você pede um empréstimo. Quando você pede um empréstimo no vermelho, você vai pagar mais por esse empréstimo, né? Porque existe um maior risco. Então o que eles fizeram? Mesmo estando bem, confortáveis, tranquilos, eles foram lá e decidiram, executar medidas com o foco de estabelecer uma posição de caixa ainda mais robusta. Eles tomaram esse caixa, eles tomaram essa dívida para se precaver as incertezas do mercado, mas não para de fato pagar alguma situação muito delicada que eles precisavam. Eles só se precaveram, aumentaram aqui a dívida líquida, né? Se alavancaram um pouquinho mais do que o normal, mas nada demais, né? Eles emitiram algumas debêntures aqui, né? Debêntures, financiamentos e aquisições. Então foi ainda uma média que eles têm de 0,3%, né? 0,8%.
desculpa, 0,8 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, eles foram aqui para 1,1. Nada demais, bem tranquilo. Uma estrutura de capital bem tranquila para se gerir. Investimentos, obviamente, eles reduziram aqui 21,8%, porque seguraram caixa, né? Não vamos ficar gastando agora que nem uns loucos, né? Nesse período difícil. É muito risco. Então, seguraram caixa para investimento. Então, não ocorreram aberturas de novas unidades no período. Os investimentos em TI digital apresentaram um crescimento de 2,9%, então eles não pararam de investir em digital, né? Inovação. Essa empresa, ela respira inovação, eu gosto muito dela por causa disso. Com destaque relevante para os investimentos focados no desenvolvimento da plataforma de saúde e estratégia de digitalização da companhia. Então eles estão muito preparados digitalmente, além disso eles conseguem atender agora a domicílio, né? Eu não sei exatamente como funciona na prática, né, esse atendimento do exame, mas eles fazem atendimento móvel, então uma empresa super preparada, né? Criando um omnichannel no sistema de saúde, né? É bem surpreendente isso. Fluxo de caixa, 174 milhões, uma diminuição de 31%, porque ninguém está fazendo exame, né? Houve aí aliás, menos pessoas fizeram o exame, né? Maior variação do capital de giro. No capital de giro, a variação de contas a receber apresentou um impacto mais relevante, passando de 3,5 milhões no terceiro trimestre de 2019 para menos 226 milhões no terceiro trimestre de 2020. Não esquece o que eu falei, né? Na verdade, foi essa questão do capital de giro, né? Não foi por causa do exame. Ignora o que eu falei, tá? Acontece disso, né? Às vezes em vídeo de um take só, né? Mas, enfim... o que eu queria mostrar aqui por último, o plano de expansão, né, para você ter uma ciência, né, a Fleury ela é muito focada em expandir, em crescer, em comprar em novas regiões, em novas marcas, e ela está muito abaixo do guidance que ela traçou aqui para 2021, muito por conta do que? Ela não pôde fazer todas as compras que ela queria para esse ano, né? Então, em outubro de 2016, a companhia divulgou a orientação de abertura de 73 a 90 unidades de atendimento até 2021. Eles estavam indo muito bem nesse guidance, né? Eles muito provavelmente atingiriam. Até o terceiro tri de 2020 foram inauguradas 54 unidades correspondentes a 74% do ponto inferior da projeção. Então eles deram uma segurada, né? Eles provavelmente não vão atingir esse guidance, porque é bem ousado esse guidance, mas eles não puderam concretizar nesse período complicado, né? Então, primeira coisa para concluir, dá um like nesse vídeo, né? O que custa dar um like aqui para me dar uma ajuda? Muito obrigado, aí você compartilha mais aí para quem tem interesse, tá? E segundo, se você quiser mais análise desse tipo de vídeo, você se inscreve aqui no canal, você toca o sininho, né? Porque eu vou continuar trazendo nessa pegada aí de um take só, mas bem rapidinho para você, uma informação bem precisa para a próxima semana, tá? Então, e para concluir, da Fleury em si, né? Ela está indo muito bem, todas as medidas que ela tomou no passado estão surtindo efeito agora, é igual a Amazon, né? Se você pega para pensar a Amazon, por que a Amazon está crescendo tanto a cotação, né? Porque ela ficou 20 anos se preparando, 20 anos ganhando margem, né? 20 anos atendendo bem o cliente. Quando houve a oportunidade, eles explodiram, né? Trouxeram esses resultados absurdos aí que eles estão trazendo, tá? É o mesmo caso da Fleury, tá? Devido às proporções, obviamente. Se preparou muito, chegou um momento perfeito, ela foi lá e aproveitou o mercado. Eu sempre disse, empresas que têm uma estrutura de capital, né? Que tem bastante caixa, que sabe como passar de uma crise, elas podem muito bem sair mais fortes dessa crise, e é isso que eu vejo acontecendo com a Fleury. Então, excelente resultado. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta até o final desse vídeo. Até o próximo.